Bom dia, empreendedora de sucesso, líder de sucesso. Não sei se você é profissional, se você é empreendedora, se é SA, como que tá? Me conta como que tá esse CPF, esse CNPJ. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo à nossa live de carreiras e negócios da quarta-feira. Já vou aproveitar aqui para poder compartilhar, para contar que nós já estamos aqui nessa live de quarta-feira. Hoje a gente vai falar de plano sistêmico de negócio. Me conta, você já fez um plano? Você tem um plano para o teu negócio? Não, já começou bem amanhã, hein? Você tem um plano para o teu negócio? Me conta. O que você planejou para 2026? Você planejou marketing? Você planejou estratégia de crescimento? O que mais que você planejou? Planejou o faturamento e todas essas ditames, regras, técnicas, ensinamento aí do teu negócio sistêmico? Quer dizer, do teu negócio, né? Porque eu não sei se você já está me acompanhando, está fazendo uma mentoria comigo, já fez uma constelação empresarial, já fez uma constelação estrutural. Já fez o DSN? Não fez? Entre em contato comigo que eu vou te passar o link para você fazer e eu te entregar uma análise do teu negócio, da tua carreira, como que tá. Olhar mais de perto esse projeto para saber se tem força, como que tá o seu lugar do líder, os padrões familiares, como que estão atuando aí no teu negócio. Me conta tudo isso. Gi, eu não sou empreendedora. Me conta o que você faz para eu definir se você é um empreendedor ou não. Por quê? Porque se você não é uma empreendedora com CNPJ, você é uma empreendedora da tua própria vida. Você já parou para pensar nisso, criatura? Bem-vinda, doutora Fabiane. Doutora Fabiane, ontem entreguei a análise dela do DSN e eu achei fantástico que ela falou assim: como assim? Eu tô com medo de você. Você entregou a minha vida num parágrafo só, de uma análise. Sou eu, de onde você me conhece? E eu nunca tinha conversado com ela. Ela me encontrou aqui nas redes sociais e entrou, pediu para fazer o DSN e fez muito sentido. Inclusive, ela vai fazer aí um trabalho comigo, né, para fazer esse alinhamento. Ontem eu já conversei com ela, já dei várias dicas. Gente, porque eu sou muito curiosa, tá? Bem-vinda, Ângela, bem-vinda, Miguel. Eu sou bastante curiosa e a Ângela, que já é minha mentorada já tem um tempo, ela sabe essa questão de ideias, de criatividade, de vir, de fazer você crescer. Eu venho crescendo nas redes sociais, não só nas redes sociais, porque eu também estou levantando essa bandeira que a gente não tem que ficar preso nisso, mas no sentido de exclusividade do teu negócio, de valorização da tua técnica, do teu conhecimento. E durante esses 4 anos que eu venho nessa transição de carreira, e eu que venho de um lugar de uma advogada bem sucedida e de sucesso, eu não posso falar que a minha advocacia não teve sucesso, porque eu tive e tenho muitos frutos em relação à advocacia. Mas o que acontece? Uma coisa que me faltou foi a valorização do meu conhecimento. Porque eu achava que o meu valor no dar, no receber, estava apenas no entregar o serviço. Isso não é verdade. Em você ter eu como profissional, isso tem que ser valorizado também. E eu falava isso para a Ângela e falava isso na mentoria Plano de Ação e na imersão Negócios SA que a gente teve no final de semana passado. É o que eu vejo em vocês. Quando a gente chega lá no fluxo de dar e receber, não há uma valorização da pessoa que tem acesso a você como profissional. E aí vocês deixam passar. E eu estou levantando essa bandeira de forma muito, muito... agora me fugiu a palavra. Assim, muito intensa, sabe? Vocês têm que entender
o tipo de profissional que você é para valorizar o teu trabalho. E quando eu venho aqui falar para você, trazer para você o plano de negócio sistêmico, é tirar você dessa zona de conforto, desse lugar de achar que o teu negócio, a tua carreira, esse projeto que você está colocando aí em prática, se você já não desanimou, né? Porque hoje a gente já é 4 de fevereiro, que a gente só dura até dia 20 de janeiro. Depois disso aí, a gente não consegue, a gente não, né? Porque a tua mentora já passou dessa fase. Ela sabe a técnica, ela executa aquilo que aprende. Mas acaba esse gás do janeiro, do começo do ano, né? Da virada do ano, dos planos de dezembro, quantos planos a gente faz. E muitas vezes o que acontece com o profissional, com o empresário, é isso. Há todo um planejamento financeiro, um planejamento tributário, um planejamento de crescimento, um planejamento de expansão, no sentido tanto financeiro como de negócio. Às vezes você está aí pensando em mudar de cidade, às vezes você está aí pensando em abrir uma filial aí do teu negócio. Crescer, expandir mesmo, você está querendo deixar esse lugar onde você está como profissional hoje, que seja como advogada, que seja como enfermeira, que seja, eu não sei o que você faz, e partir para outro negócio, realmente assumir essa nova carreira, esse novo lugar, e aí chega fevereiro, vai dando, essa energia vai caindo. E quando nós falamos de lugar, não é só planejar números, não é só marketing, não é só estratégia. Aonde houve um planejamento no teu negócio, do teu lugar de líder. Então, quando eu falo do sistêmico, quando eu falo desse planejamento sistêmico de negócio, eu estou falando desse lugar. Esse lugar está ocupado. Você planejou tomar todas as decisões do seu negócio a partir desse lugar. Gisleide, lugar de líder? Como assim? Eu sou negócio SA. E quem falou que você não é líder do teu negócio SA? Gi, eu não tenho um negócio, eu trabalho CLT. E quem falou que você não tem um lugar de líder como funcionário? Gi, eu sou dona de casa. E quem falou que você não tem um lugar de líder? E principalmente, você está ocupando o teu lugar de líder? Liderando a tua própria vida? Essa é a pergunta fundamental. Porque quando eu lidero a mim mesma, gente, eu consigo liderar qualquer coisa. Qualquer etapa, estágio e lugar que eu tenha que ocupar na vida, eu consigo liderar. E o líder, se ele tá confuso, o que vai acontecer? Tudo trava. A vida tá travada? Em qual área que a vida tá travada? Seu lugar de líder tá confuso. Concorda? Como que tá aí na sua vida? Tá conseguindo ocupar esse lugar de líder ou não? Me conta aí nos comentários. Vamos conversar. Quarta-feira, eu sei que esse horário de quarta-feira, às 8 da manhã, tem que mudar. Não tem como. Porque se a gente não define de ocupar um lugar, se a gente não define o que a gente tem que fazer todos os dias, toda semana, e cria um bom hábito com isso, a gente não prospera. Então aqui, nesse perfil, são lives de carreira e negócio, quarta-feira, 8 da manhã. Já anota aí na tua agenda. E são lives de autoliderança e transformação lá no domingo, 5h30 da tarde. Já deixa aí. Gi, não posso ver ao vivo. Então, parabéns para você que está assistindo gravado. Inclusive, eu quero parabenizar algumas pessoas que me acompanham aqui, que estão indo nas lives, que estão assistindo e que estão deixando comentário para falar, ó, eu passei por aqui e eu assisti. Muito bem, parabéns. Isso é o pontapé da instalação de um bom hábito, da autorresponsabilidade, do compromisso com a tua mudança. Ó, eu vejo vocês. Eu vejo você, viu? Eu gosto de parabenizar quem faz aquilo que precisa ser feito. Porque eu vejo, e aqui eu vou falar com profissionais e empresários,
muita reclamação. Sabe, aquele lugar, eu não dou conta, nada dá certo para mim, tudo trava, eu não vendo, o cliente não vem. Então, respira. Você já parou para pensar por que o cliente não vem? E quando eu falo de um plano de negócio sistêmico, eu tô falando disso. Eu tô falando de você entender que o seu negócio, a sua carreira, é um sistema vivo. Você tá achando que você é a parte viva do teu negócio? Não. Não, alecrim dourado, fazer igual Raul Seixas. É muita estrela para pouca constelação. Não, 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 não. Volta aqui. Volta para a realidade. Você é um servidor do sistema vivo do teu negócio. E é por isso que quando eu olho para o sistêmico também, eu vou entender todo esse planejamento do meu negócio de uma forma respeitando um fluxo. Pensa que teu negócio é um sistema vivo e é um rio. E quando eu não conheço essa parte sistêmica do meu negócio, eu estou fazendo ali uma barragem. Eu estou impedindo que o fluxo desse negócio flua de forma correta. E quando eu penso no plano sistêmico de negócio, eu estou falando de quê? Eu estou falando de quem lidera esse negócio. Eu estou falando para quem se serve esse negócio. Para quem se serve o produto que eu ofereço? O que se entrega dentro do meu negócio, na minha carreira? O quanto isso se sustenta no mercado? Gima, eu tenho que pensar nisso? Aí tá tudo travado. Tá lá, totalmente polarizada, totalmente parentificada, totalmente triangulada, totalmente missionária. E não sabe por que eu tô desse jeito. Eu não sei o que acontece. E aí, é um lugar, principalmente quem ocupa o lugar de líder, péssimo de você estar. Por quê? Porque aí você começa a duvidar da tua própria capacidade. Porque aí você começa a colocar a culpa em outras coisas. Aí é o governo, aí é o mercado, aí é a cidade, aí é o cliente, aí é porque eu preciso de mais um curso. Quantos cursos você já fez? Quantos certificados você já tem? O que mais você tem que fazer para provar que você é competente naquilo que você faz? E isso é o profissional que não tem um plano sistêmico de negócio. Eu entender que não é só o que eu faço, é de onde eu faço. Eita, vou até beber uma água. Meu café acabou, gente. Você entende de onde você faz o que você faz? Você entende por que você faz o que você faz? Você entende qual que é o propósito disso? Servir a quem? Por quê? Em nome de quem? Não? Aí, às vezes, aí pode estar a resposta do porquê teu negócio está travado. Temos que ter um plano em tudo que é a área da nossa vida. Todo sempre. E para o nosso negócio e a nossa carreira, não é diferente. Não tem como ser diferente. Você precisa ter esse olhar sistêmico. Gi, o que é esse sistêmico? Tem live aqui falando o que é o sistema. Eu passei janeiro explicando para você o que era o sistema, o que era um profissional sistêmico e como que isso afetava o teu negócio, o teu empreendedorismo. Deixa eu contar uma coisa para você. Às vezes você tá assistindo esse vídeo, você falando assim, isso é balela, isso eu não sei o quê. Eu vou contar uma coisa para você. No Brasil, nós temos Brasília muito forte na questão do sistêmico. E nós temos empresas multinacionais que não dão um passo no planejamento sem fazer um planejamento sistêmico. Tanto na questão de produto, tanto na questão de marketing. Já ouviu falar em marketing sistêmico?
tanto na questão da contratação, na questão de dispensa do funcionário. Em toda rede tem um sistema aplicado. E você tá aí, Negócios S.A., achando que isso é besteira. E se você não entender que o sistema é macro, que ele tem vida própria, que você é só a pessoa que concretizou uma ideia que veio do universo e colocou isso em prática, você não prospera. Diga como que você fala isso com tanta certeza? Porque eu estudo isso. Porque eu sou empreendedora. Porque eu já fui uma empresária falida. Porque eu sei do que eu tô falando. Porque eu aplico isso na minha vida. E quando eu não aplico, mesmo tendo todo o conhecimento e técnica que eu tenho, o negócio trava. Aí, opa, vem cá, vamos olhar. Vamos olhar o que tá travado. Ah, mas chega lá. É questão sistêmica mesmo. Para de achar, para de ser essa criança. Jesus falou sobre isso. Quando vocês eram criança, vocês tomavam leite. O adulto precisa de alimento sólido. Para de sair desse lugar de criança, de achar que o mundo é só isso aqui que está visível aos seus olhos. Que nem é seus olhos que enxergam. Você sabia que não é seu olho que enxerga? Que os seus olhos captam a imagem e essa imagem passa por todo o sistema seu ocular e é o cérebro que forma a imagem? E você está achando que é o olho que vê. Cresce. Tá na hora de você crescer. Tá na hora de você entender como que as coisas funcionam. Não adianta você achar que o mundo é o que está visível. E o invisível? Paulo fala na carta dele para Coríntios, na primeira carta para Coríntios, quando se fala ali, né, da dúvida da ressurreição de Jesus, e como que vai ser quando, né, os irmãos que perecer, e como que vai ser essa ressurreição? E ele fala muito sobre isso. Para de ignorância. Para de achar que o mundo é só isso aqui. Para de achar que seu negócio é marketing e financeiro e compra e venda. Ou você adultece e entende que o teu negócio é muito maior que você, que teu negócio não precisa do teu esforço exagerado, que o teu negócio não precisa da tua luta e da tua guerra, mas ele precisa da tua dedicação para poder ir para o mais. Ontem eu estava atendendo uma cliente e bom dia, Júlia, e ela falava assim, porque tem tantos anos que eu venho lutando com isso. Eu falei para ela, ué, e não tá na hora de parar de lutar, não? Porque essa mente arcaica que você tem acha que parar de lutar é desistir. Alguém já leu A Arte da Guerra aqui? Parar de lutar é você parar, respirar e entender que primeiro você tem que conhecer seu adversário. Quando você conhecer seu adversário, quando você entende contra o que você está, contra o que você está enfrentando, você consegue traçar estratégia. E o plano sistêmico de negócio, ele vem trazer isso. Primeiro eu tenho que saber contra o que eu estou lutando. Não gosto muito dessa palavra não, né? Mas pra você entender aqui o contexto que eu estou falando. Quem é o meu adversário? E quando eu entendo isso, aí o negócio pode fluir. E aí, vamos lá. Você só parou para pensar? Anota aí, pega o caderno aí, pega a caneta e anota. É isso aqui que você precisa para montar teu plano. Eu vou dar aqui o básico. Mas o básico bem feito é o que você precisa. Sabia disso? Para de achar que tudo tem que ter muito esmero. Para com esse perfeccionismo seu. Você tá gastando tanta energia no perfeccionismo que tá deixando teu negócio morrer. Gente, como assim? Você tem
coragem de falar isso? Tem, sabe por quê? Eu sei que lugar que é esse aí. Ontem eu tava falando disso com a minha colega lá da clínica. Ela, eu quero fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, já pensou em fazer parceria? Vai fazer parceria. Convida as pessoas que fazem o mesmo trabalho que você e monta. Se você não consegue fazer sozinha, vai atrás de quem possa te ajudar. Para de achar, gente, que é só você que é o alecrim dourado que dá conta de fazer as coisas. Isso é medo de se decepcionar com o outro. Isso é expectativa alta demais em relação ao outro. Para de ter medo da vida. Para de ter medo dos fracassos. Vai lá, dá a tua cara a tapa. É assim que a gente evolui. O fracasso te ensina muito mais que a vitória. Porque é ali que você aprende como não fazer mais. Saia da zona de conforto. E quando eu falo de plano sistêmico de negócio, você vai ter que responder 5 perguntas. Quando a gente fala de propósito, nós sempre vamos estar nas 5 perguntas. Quando eu falo do propósito, é sempre quem sou eu, o que eu faço, por que eu faço, para quem eu faço, né? Para quem eu faço, por que as pessoas precisam disso e qual que é o resultado que ela vai ter. Esse é o geral, o propósito. Quando eu falo dos pilares do propósito sistêmico, eu vou falar de dom, de talento, de paixão, de sentido e de renda. E quando eu falo do plano de negócio sistêmico, no seu negócio, na sua carreira, você vai responder 5 perguntas também. O porquê? Por que você faz o que você faz? Por que você vende o que você vende? Por que seu negócio existe? Qual é a proposta de valor do teu negócio? O que você já viveu até aqui e hoje você pode servir as pessoas? Sabe por que eu sirvo as pessoas com sistêmico? Adivinha? Sabe por que eu falo para mulheres cansadas, sobrecarregadas, ansiosas, raivosas, que não conseguem se autoliderar, que resolve tudo com tá tudo bem? Sabe por que eu falo para empreendedoras, para empresárias, que só vivem sofrendo? Sabe por que eu tenho tanta firmeza em falar para você, quer parar de sofrer e começar a viver? Adivinha? Porque foi o caminho que eu percorri, foi o que eu vivi. Quando o seu porquê tá alinhado, o negócio flui. Só que quando ele tá desalinhado, o negócio pesa. O negócio tá pesando, o seu porquê tá desalinhado. Como assim? Sim, totalmente desalinhado. Vou dar um exemplo. Acho que a Ângela tá aqui. Ela fez o DSN. E ela viu onde tá desalinhado o negócio. Por que tá pesando? Por que tá confuso? Por que tá uma bagunça? E o que ela falou? Eu preciso de uma mentoria com você, urgente. E eu quero uma mentoria individual. Eu quero resolver esse problema. Como que você resolve o problema se você não conhece? Lembra, eu só tenho estratégia contra aquilo que eu conheço, que eu tô enfrentando. Tudo bem? Segunda pergunta. Então, primeiro é o porquê. Por que desse negócio seu aí? Bem-vinda, Divina. Segunda pergunta. Estamos na segunda, né? Segunda pergunta. Olha buscando a confirmação. Estamos na segunda pergunta. Como? Bom dia, Adriana. Como esse negócio se sustenta? Como que seu negócio se sustenta? Vocês sabiam? Isso aqui, gente, quando eu faço um plano de negócio personalizado para você, eu não sei quais são as áreas profissionais que você ocupa, mas no plano eu venho demonstrando sistematicamente o porquê que você está em cada área dessa da sua vida, para você trazer uma observação muito profunda do porquê que você faz aquilo, e eu te mostro que o seu negócio, ele é o quê? Ele é uma árvore. Tá vendo essa árvorinha aqui da vida? Imagina que isso aqui é o teu negócio. Então, o teu negócio, ele tem que ter raiz, ele tem que ter caule e ele tem que ter as folhas e os frutos. Ok? Então, presta atenção.
como? Como que esse negócio se sustenta? Como que é a organização do teu negócio? Tem organização? Tem comunicação? Atendimento? Rotina? Como que é? Porque um negócio, se não tem um como, ele não prospera. Ele trava. Eu tenho que ter esse direcionamento. E organização? Gi, o que é organização aqui? Organização, gestão, administração, financeiro. Como que tá a questão financeira? Como que é a cobrança? Como que é a fixação de valor? Como que o cliente está devendo? Como que você faz essa cobrança? Quais opções de pagamento que o cliente tem? Questões administrativas mesmo. Tudo tem que estar incluído aqui no como, que é a segunda pergunta que você tem que responder dentro do plano. Presta atenção. Um empreendedor sistêmico, ele tem que entender o seguinte: você tem que estar em paz com a sua base. Lembra? Base. Organização financeira. Se você não está em paz com a base, como que você pode pular para a segunda fase? Do marketing, da comunicação, do trazer esse cliente. E eu sempre vou lembrar, dentro do meu negócio, que se eu estou em paz com a base, que é a sustentação do meu negócio, eu vou olhar também para a minha rede familiar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está em paz com seus pais? Você está em paz com o seu sistema familiar? Tem uma mocinha que está aqui que falou assim para mim: eu não acredito que tem paz na família. Me conta como que tá o teu negócio. Se você não está resolvido aqui, isso vai refletir no teu negócio. Porque se você é o criador, se você é o fundador, vai refletir. Sem base, nada se sustenta. Sem base, não há sustentação. Eu não quero olhar para o meu sistema familiar. Tudo bem. Tudo bem. Até porque o líder de um negócio, ele tem que ser extremamente racional. Se você emprega alguém da família e essa pessoa não está servindo ao sistema do teu negócio, tem que cortar todo mundo. Lugar de líder é você entender que o seu funcionário não é seu parente, não. Não é seu irmão, não é sua mãe, não é seu pai. Ou serve o sistema do teu negócio, ou é cortado. Isso é adultecer como empresário. Isso é fazer o que tem que ser feito. Só que aí, sabe o que acontece? As pessoas chegam no teu negócio e você vira pai e mãe. O povo vira seus irmãos. Vai enchendo de conflito. E você vira mãe desse povo. E vira sua família. E você quer pegar o povo que tá aí no teu negócio, que colabora com você. Quer pegar as suas clientes, quer pegar os seus clientes, os seus fornecedores, o mercado e formar a família que você nunca teve. Não, porque agora eu sou adulta, eu vou escolher. Só que isso chama pertencimento. Anseio por pertencimento. Só que deixa eu te contar uma coisa, você tem família. Pode não ser a melhor do mundo. Pode não ser a que você queria. Pode te dar problema, mas é a sua família. E quando eu deixo de excluir e aceito isso, meu negócio fortalece. Porque aqui eu sei qual que é o meu lugar, eu sei como que eu sirvo. Se eu sou colaborador, eu consigo ocupar o meu lugar de colaborador. Se eu sou o dono, eu consigo ocupar o meu lugar de dono. E flui. E aí o negócio tem sustentação e flui. Vamos para a terceira pergunta? Para quem? Por que come para quem? Para quem? Você não serve todo mundo. Você é empresário. Você é empresária. Você é profissional.
Você serve o povo de onde? Onde você está? Onde é a sua cidade? Você serve o mundo inteiro com o seu serviço? Ninguém serve o mundo inteiro com serviço não, tá? Só te contar isso. Então, quem que você serve? Quem que é seu público? O seu público, normalmente, é uma versão do quê? Quem que é o público da Gisleide Moraes, consteladora e consultora sistêmica de carreira e negócios? É eu no passado. O seu público é você no passado. Alguém que hoje, né, assim, alguém que vive o que você viveu no passado. E aí, você é a pessoa que vai auxiliar a pessoa a transicionar por esse lugar. Gi, mas o meu negócio, ele diz... Eu vou dar um exemplo aqui da Ângela. Bom dia, Rejane. Eu vou dar um exemplo da Ângela, porque a Ângela é minha mentorada e ela sempre tá aqui. A Ângela, ela é agromessora. Eu não sei a história da Ângela mais profundo, se teve algum agromessor na família dela, ou se ela aprendeu a fazer isso, mas eu sei que ela trabalhou no cartório, então ela automaticamente ela já vem de um lugar onde ela entendia essa dinâmica. Mas se eu fizer uma investigação mais profunda, provavelmente em algum momento da rede familiar da Ângela, houve pessoas que tinham terras e que de alguma forma perdeu isso, ou que de alguma forma essas heranças não foram passadas porque foram tomadas, porque não estava regularizada. E aqui eu não sei essa parte da Ângela, não. Eu já constelei, é minha mentora. Bem-vinda, Araci. Mas se a gente procurar no mais profundo, gente, a gente acha. Porque você acha que você escolheu a profissão que você tá, mas isso é missionarismo, isso é levado por alguma coisa. Eu tenho uma cliente minha que ontem eu perguntei pra ela, você escolheu fazer direito por quê? Pelas injustiças que eu já vivi na vida. Tem coisa mais sistêmica que isso. E é isso. Muitas vezes, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que você não saiba, porque a gente não sabe. A história da nossa família, da nossa rede familiar é infinita. E acaba que a gente não conhece. E pode ser que isso aqui nem aconteceu aqui, aconteceu lá do outro lado do continente. Eu tenho uma cliente minha que eu constelei ela uma vez, e ela já tinha tratado mãe, pai, esse trem não funcionava, e ela sentindo esse bloqueio, fui constelar ela. Gente, a constelação dela foi parar lá na Europa. Lá na Itália. Lá na vinda da família dela pra cá. E aí, a gente, né, tem os meios, as técnicas, pra entender. Porque às vezes você tá achando que, não, mas a minha mãe, meu pai não tinha fazenda. Meu pai, minha avó não tinha. Mas e seus tataravós? Seus tretavós? E, gente, teve gente mais que teve que descascar batata pra a vida chegar até você. E é o que eu falo, para de viver o mundo só físico. E começa a entender que o mundo físico tá aqui, o espiritual tá aqui. Que o invisível tá aqui. Então, para quem? Qual que é a clareza de público? Qual que é o seu foco de público? Qual que é o foco do teu trabalho? Para quem você trabalha? Quem você serve? Ó, a Rejane, bem-vinda, Lude. A Rejane, inclusive, hoje é... A minha filha é cliente dela. Ela tem um público específico. Trabalha com atendimento de mulheres cacheadas. A Rejane é lisa? O cabelo da Rejane é liso? Não! Ela é uma mulher cacheada que desenvolveu a técnica, cuida dela e limpa o cabelo dela e hoje ela serve a vida de outras mulheres que têm esse tipo de cabelo. Então entenda, para quem você faz? Essa é a terceira pergunta no plano de negócio. A quarta pergunta, o que? O que? O que é o que, Gisleide? O que você vende? O que você vende é veículo de transformação? Gi, mas eu não sei aqui, né? Vou dar exemplo aqui da Lud, que vende livro. Fazer igual a Lud, eu vou te pagar em livro. Pra mim, gente, olha aqui.
As pilhas de livro. Pra minha vida, livro foi veículo de transformação. E o presente que eu dou hoje é livro. Não espere que você vai ganhar de mim algo a não ser livro. Porque eu acredito que livro, e livros de qualidade, livros vivos de verdade, de conhecimento profundo, são veículos de transformação. A Rejane, quando cuida do cabelo de uma mulher que ensina, que tem dificuldade de cuidar desse cabelo, de assumir a identidade natural a qual ela veio a esse mundo, é veículo de transformação. A Ângela, quando regulariza uma casa, quando regulariza uma fazenda, veículo de transformação. O que você vende é veículo de transformação? Produto ou serviço, gente, não é só oferta. O produto e serviço, ele é uma extensão da tua história. Ele é uma extensão da sua maturidade. Ele é uma extensão da sua criação. Você cria. Ah, Gi, mas eu tenho uma livraria. Mas não foi você que pensou, idealizou? Não foi você que criou esse negócio? O quê? Sempre pensa. O trabalho. Ah, Gi, eu não vendo nada, eu vendo o meu conhecimento. Eu sou advogada, eu sou médica, eu sou terapeuta, tá. Mas isso que você vende transforma a vida de alguém? É a quarta pergunta que você tem que se fazer. Quinta pergunta. Quanto? Presta atenção. Quando eu falo de valor, do quanto, você tem que entender uma coisa. Preço não é matemática. Ah, eu compro por tanto e vendo por tanto. Ah, eu até falava esses dias. Muitas vezes a gente cobra o valor de pagar o boleto que está em cima da mesa. Aí o cliente pede desconto, chora, ele vai te apertar até ver onde ele pode ir com você. E ele percebe que você é fraca, e ele percebe que você tem boleto para pagar. E aí, se o dinheiro que você precisa do boleto é R$500, ele sabe que ele vai conseguir comprar de você o produto por R$500. Que é o dinheiro que você precisa. Você parou pra pensar nisso? E aí, você tem que entender o quê? Precificação do teu negócio, do valor do teu serviço, não é matemático. Não é os meus custos, quanto que eu gasto, enfim. Vocês sabem, né? Sou muito boa nisso não, tá, gente? Mas eu tenho que entender quanto que eu tenho de custo, né? Como que eu vou pagar, tirar o meu prolabore, fazer toda essa matemática. Mas quando a gente fala de sistêmico, você tem que entender o quê? Preço é consciência. E é o que eu falava no início dessa live. Você, profissional, não vende o teu valor como profissional. Você não agrega no valor do teu produto o acesso a você. Ter acesso a mim tem um valor. É que eu falo. Eu faço constelação pro bono. Eu poderia cobrar, não sei, R$100 uma constelação. Gente, eu constelo uma pessoa em 5 minutos. A pessoa passa mais tempo conversando comigo do que constelando. Mas uma coisa é você fazer constelação com qualquer outra pessoa. A outra coisa é você fazer uma constelação comigo. Porque fazer uma constelação com a Gisleide Moraes, aí tem um preço. Aí você vai ter que desembolsar R$700. E eu já falei pra vocês que daqui 5 anos é 10 mil. Quer dizer, menos, né? Agora só tem 4 anos, tá? Então você constela comigo logo. Para fazer uma constelação empresarial comigo, é muito mais que isso. Você vai ter que pagar 3 vezes mais que isso. Por quê? Porque é eu que tô fazendo. E eu sei o resultado que o meu negócio pode, o que eu faço pode transformar a tua vida. Eu falava isso na imersão, sábado. Gente, eu falei, gente, eu vou subir o valor da minha constelação. Porque o que teve de menino nascendo? O que teve de gente casando?
o que teve de gente transicionando em carreira, o que teve de gente se posicionando, de gente resolvendo problema de casamento, largando mesmo, ou reconstruindo o casamento, ou largando de vez. Não tá na história? Eu tô cobrando muito barato. E é isso que você tem que entender quando você vai fixar o preço do seu trabalho. E aonde eu vejo que vocês pegam, aonde vocês se pegam, aonde vocês se perdem, é porque você não valoriza você como profissional. Você só pensa nos custos e no faturamento. Os negócios travam aqui, gente. Por quê? Porque eu não consigo cobrar? Por culpa, por medo, padrão familiar de escassez. Nossa, mas será que o que eu tenho para oferecer vale isso tudo mesmo? Gente, sabe o que é o maior problema de cobrar? Sabe a dificuldade que você tem de cobrar pelo teu trabalho? Você não acredita que o teu trabalho vale isso. Olha a carinha da Rejane. Bateu aí, Rejane? Despertou? Você sabia? Porque assim, ó, se eu chego aqui e falo para você que o meu processo de constelação, que sempre é 3 etapas, vale R$700, eu tenho certeza do que eu te entrego vale R$700. Na verdade, eu acho que vale mais. Só que a gente também tem que trabalhar, porque merecimento demais é problema, tá? Tem uma corrente aí, uma historinha que vem, que fala dessa questão do merecimento, só que eu tenho que ser uma pessoa consciente, analisar o mercado e entender o meu processo de crescimento. Quando que eu subo o meu trabalho? Quando eu vou a um congresso, quando eu faço um novo curso, quando eu vou investindo na valorização daquilo que eu faço, eu vou aumentando, o meu trabalho ele vai crescendo em relação a isso. E aqui eu não tô falando de estrelismo, não. Porque merecimento demais, ele te coloca no lugar de estrelismo. E aí, ó, trava teu negócio também. Prejudica também. Bem-vinda, Daiane. Então toma cuidado com isso. O que eu tô falando aqui não é de estrelismo, não. O que eu tô falando aqui é de competência. O que eu tô falando aqui é de técnica. O que eu tô falando aqui é de conhecimento. O que eu tô falando aqui é de você não sentir culpa quando você cobra. E a gente tem uma escala, gente, tem uma tabela. Eu vou ensinar isso na mentoria Líder Sistêmica, eu vou apresentar isso para os mentorados. Por exemplo, quando eu faço 5, quando eu faço 10, quando eu faço 15, quando eu faço 20, 50, 100, 200, 1 milhão. Tem todas as travas, em cada etapa tem uma trava. E isso não acontece só com você, isso acontece com todo profissional. Eu tenho uma cliente minha que ela é médica, e aí a gente estava analisando pra... Gente, a minha constelação é mais cara que a consulta dela. Porque ela não consegue subir o preço. Porque ela não olha, enfim, tem toda uma trava, enfim, tá tratando, né, essa consciência. Só que a gente tem que lembrar também de uma posição que é confortável. Eu tinha um produto que eu estava vendendo por um valor e eu não estava confortável em vender por esse valor, sabia? E aí eu reorganizei. Eu falei, esse produto não tá me deixando confortável cobrar esse valor. E assim, eu vendi pelo valor que eu estava cobrando. Eu tenho clientes que pagam. Só que no meu interno, eu senti que não era um valor adequado para aquele produto. Então você analisa, você sente, gente, porque o mundo sistêmico ele é sentir. Não é razão. Aqui é o inconsciente, é você sentir. E quando eu reduzi esse valor, reorganizei, nossa, eu respirei. Então, você tá confortável? E aí, aqui, vamos fazer o inverso? Gi, eu cobro, não sei quanto você cobra no teu trabalho, gente. Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que a Rejane, eu não sei o que é aquilo que você faz o cabelo da Leona da última vez, Rejane. Não sei nem se ela tá aqui. Mas enfim, a Leona foi lá, pô, R$65 o cabelo da Leona. Quando você cobra R$65, você fica feliz? Nossa, eu tô feliz. Foi um serviço. É bem pago o meu serviço com R$65. Tá ótimo.
Mas se quando você cobra da cliente esses R$65, você fica assim, nossa, esse serviço era R$100. Você tem que pensar no valor. Você tem que reajustar isso dentro de você. Porque se você fica feliz servindo e recebendo R$65, tá tudo bem, gente. Agora, se você cobra, falando assim, é porque se eu cobrar mais, a cliente não paga. Tá errado. Tem que trabalhar, tem que olhar para isso. Você tem que entender quanto que vale. E quando você cobrar, tá confortável. Então, quanto que vale o seu trabalho? É 20? É 50? É 100? É 150? É 200? É 10 mil? É 20 mil? Sei lá, é 100 mil reais? Só que você tem que estar confortável. Tudo bem? E aí, a gente tem que entender isso. É sempre o interno, olhar para esse conflito interno que você está tendo. E aí, vamos repassar aqui. Quem conseguir digitar aí, gente, as 5 perguntas. Então, vamos lá. O porquê, né, eu faço. Como eu faço. Para quem eu faço. O que eu entrego. E quanto que vale isso. São essas 5 perguntas para você montar esse plano de negócio para você. E se você falou assim, Gipsy já ajuda, eu vi que tem um monte. Ai, gente, eu trouxe até meus bonequinhos para mostrar hoje na live para vocês, para conversar com vocês, mostrando os bonequinhos. Mas esqueci, ficou lá na sala. Nem usei. Mas assim, se bateu aí, né? Eu vi que bateu aqui na Rejane. Se despertou algo em você, faça o DSN se você não fez ainda. Gente, é totalmente de graça. É só você me chamar aí no WhatsApp que eu te passo o link. Você faz o teste do DSN, eu faço a análise, eu te entrego. Você vai entender aonde você está na tua carreira, no teu negócio, nesse projeto. E aí, você fala assim, Gipsy já ajuda. Eu preciso de um auxílio, eu preciso amadurecer sistematicamente, amadurecer como líder do meu negócio. Entra pro líder sistêmico. O link da lista VIP tá aí também. Vem para esse campo, vem conhecer esse trabalho que eu tô fazendo agora, entender o que você precisa. Gi, eu preciso te constelar, eu preciso da mentoria, e eu tô aqui para te servir. Faça parte do líder sistêmico, esteja lá na lista VIP. A gente fez evento, tá lá no YouTube, no meu YouTube lá, tem a imersão de sábado, que sim, foi fantástica, gente, 3 horas e 20 de imersão. E foi assim, ó, pancada atrás de pancada, despertar atrás de despertar. Porque é isso, se eu não desperto para esse mundo, para isso que está acontecendo agora, eu não consigo fluir por mais. Eu tenho que ter esse discernimento, saber onde eu estou, saber contra o que eu estou trabalhando lembra do Arte da Guerra? Para saber como que eu vou me movimentar. Se você conhece o seu adversário, você sabe como que você se movimenta, sem culpa, com prosperidade, com abundância, com merecimento verdadeiro, com merecimento curado, tá? Porque a gente tem que ter todo esse empoderamento, todo esse merecimento do nosso lugar e de forma curada. Tudo bem? A live fez sentido para você que tá aqui ao vivo com a gente? Tem alguma pergunta? A gente pode encerrar. Bem-vinda, Maressa. Subiu não, despertou. Só fala pra mim que se despertou algo em você. Todos os meus atendimentos e o meu contato tá lá no link da bio. É só clicar, não tenha resistência, não tenha medo. Vem aqui pra gente entender do que você tá precisando. E eu tô aqui pra servir a sua vida com aquilo que eu tenho de conhecimento. E lembrando, eu só entrego o que eu sei. Eu não entrego nada mais. Tudo bem? Beijão. Boa quarta-feira para vocês e boa resto de semana. E lembrando que domingo a gente tem live às 5:30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau.